Vamos tentar entender o que é essa tal de pós-modernidade, ou esse tal de condição pós-moderna, ou pós-moderno. Bom, primeira coisa, não tem como fazer isso numa aula só, mas eu já vim preparando vocês para isso nas aulas anteriores, e a gente vai ter essa e a próxima aula sobre pós-modernidade e eventualmente curso sobre isso, já que o próprio canal está vinculado ao conceito de iluminismo pós-moderno, que aparentemente é uma contradição. Então vamos começar essa tarefa árdua e bastante polêmica. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar Heloísa Buarque de Holanda, num livro chamado Pós-Modernismo e Política, de 1991, e ela vai dizer que é raro uma expressão que cause tanto desconforto, sendo quase impossível escapar das acusações de pessimismo. Frequentemente, os pós-modernos são associados a posições conservadoras ou anarquistas, defensores de ideologias do consumo, neoliberais, niilistas, relativistas, entre outros. Ou seja, pós-modernismo é terra de ninguém. É definido de tantas maneiras diferentes, tem tantas associações, conservadores ou niilistas ou anarquistas ou sociedade de consumo neoliberal. O termo tá mal definido, o termo ele tá em disputa e ninguém sabe direito o que significa. Isso faz, por exemplo, com que um autor, um dos maiores pós-modernos que a gente tem, que é o Richard Roth, que tem usado o termo a vida inteira, tem passado a vida inteira defendendo a pós-modernidade, em algum momento ele vai dizer que o termo causa mais confusão no esclarecimento. Ele vai dizer, eu não vou mais me denominar pós-moderno, embora ele não abdique de nada do que ele disse, ele não abdique de nenhum conceito, mas ele vai parar de falar que ele é pós-moderno, porque sempre que ele fala eu sou pós-moderno, ele causa mais confusão do que resolve problemas. Ele vai dizer que ele é só um pós-nietzschiano. Então, temos mais uma vez, voltamos para Nietzsche. Eu me pergunto se vale a pena trocar, né? Porque pós-nietzschiano não resolve também muita coisa. E ok, pode ser duvidoso da minha parte se o Richard Roth, que é o Richard Roth, decidiu abdicar de usar o termo pós-moderno. Quem sou eu para me intitular pós-moderno e ainda querer ser compreendido e querer que as pessoas não me façam acusações de neoliberal? Por exemplo, neoliberal, eu me considero alguém que estuda o neoliberalismo, um crítico do neoliberalismo, eu me considero o oposto de um neoliberal, então, mas se eu sou pós-moderno, será que eu não sou um defensor do neoliberalismo, não sou um defensor de ideologias do consumo? O próprio Foucault vai ser acusado de ser um defensor do neoliberalismo, quando na verdade ele escreve um livro contra o neoliberalismo, o que é bastante curioso, essas críticas. Então, se o Roth assume o termo e eventualmente abandona, o Foucault ele não responde. Numa entrevista ele vai ser perguntado e ele vai falar o seguinte: o que se chama pós-modernidade? Não estou atualizado. É bastante duvidoso que alguém como Foucault, alguém tão erudito como Foucault, não fizesse a menor ideia do que se chama pós-modernidade. Ele estava sendo irônico. O próprio Didier Eribon, que é o autor de 2 obras sobre Foucault, a própria biografia que eu já citei aqui e tudo, ele vai dizer que Foucault estava bem ciente do que era pós-modernidade, ele simplesmente não quis comprar o jogo. Foucault não gostava muito de rótulos, né? Então vamos tentar pegar uma obra de Andreas Husen chamada Mapeando o Pós-Moderno, só para ter uma perspectiva histórica para depois partir para a questão filosófica. O Andreas Husen vai dizer que a expressão remonta ao final da década de 50, quando em crítica literária Irving Hall e Harry Levin ou Levin, não sei, o utilizaram para se referir à queda de nível do movimento modernista. Na década de 70, Leslie Fiedler e Ihab Hassan sustentaram visões divergentes sobre o que seria literatura pós-moderna. Porém, apenas no início da década de 70, o termo ganhou uma aplicação mais geral, referindo-se à arquitetura, à dança, ao cinema, à pintura, ao teatro e à música. Por sua vez, no final da década de 70, a expressão migrou dos Estados Unidos para a Europa, tendo sido adotada por Habermas, na Alemanha, e Kristeva e Lyotard, na França, sendo que Habermas adota para ser um crítico à pós-modernidade. Então, qual que é, de certa forma, para quem quiser entender um pouco, a obra mais importante da pós-modernidade, o que se tornou o maior clássico? Essa aqui, Jean-François Lyotard, A Condição Pós-Moderna. Então, o que é só o núcleo central dessa obra?
É uma obra que vai tratar da posição do saber nas sociedades desenvolvidas. O que o Lyotard vai dizer? Que na modernidade a ciência entra em conflito com os relatos, que passam a ser compreendidos como fábulas. Todavia, essa ciência ela não pode se contentar em simplesmente enunciar regularidades úteis. A ideia de que a ciência está só para resolver problemas e que ela não almeja algo mais. Então ela vai se utilizar de um discurso de legitimação, do qual a gente se dá o nome de filosofia. A ciência não se contenta em resolver problemas. Na modernidade, a ciência se vê como algo que almeja mais que isso, que almeja a verdade, que almeja um patamar especial. A filosofia seria o fundamento dessa ciência. Então, uma passagem muito importante de Lyotard. Quando este metadiscurso recorre explicitamente a algum grande relato, como dialética do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ou trabalhador, o desenvolvimento da riqueza, decide-se chamar moderna a ciência que a isto se refere para se legitimar. Então, se a gente está falando de pós-moderno, precisa entender o que é essa modernidade. Essa citação do Lyotard, ela já tem muito conhecimento implícito. Quando ele fala, por exemplo, a dialética do espírito, ele está pensando em Hegel. Hegel traz uma visão dialética do mundo, onde em algum momento a coisa se culmina num espírito absoluto que traria então a racionalidade do mundo naquele período histórico. Então a dialética hegeliana seria um grande relato, ou uma grande narrativa, ou um meta-relato, ou uma metanarrativa. Qualquer um desses termos pode ser usado, embora eu goste mais do termo metanarrativa do que dos outros. Mas também nessa passagem do Lyotard, hermenêutica do sentido. Então uma série de filósofos vão tratar do conceito de hermenêutica, vão tentar buscar uma interpretação mais segura dos textos ou dos signos. Emancipação do sujeito racional ou trabalhador. Então o sujeito racional emancipado seria o sujeito que, para Kant, por exemplo, sai da menoridade e atinge a maioridade. Então, se existe uma emancipação desse sujeito racional, vamos lembrar da crítica da razão pura, vamos lembrar do que é a Aufklärung, ou que é o iluminismo de Kant. Se esse sujeito racional pode ser emancipado, pode atingir uma razão segura, a gente tem um meta-relato, a gente tem uma metanarrativa. Se o trabalhador, como em Marx, pode emancipar a humanidade, né? A humanidade vive um período onde ela é submissa pelo capitalismo, mas existe uma classe, a classe trabalhadora, e essa classe pode libertar a humanidade, é nela que reside. A gente tem um grande relato, a gente tem algo mais, algo que não é uma regularidade útil, não é uma ciência, uma tentativa de ser ciência que se contenta em regularidades úteis, que se contenta com uma visão pragmática de si mesma. Esse meta-relato, então, vai focar numa visão basicamente metafísica, vamos dizer. Pelo menos eu interpreto de maneira metafísica, né? Então, a pós-modernidade é uma era pós-metafísica. A modernidade ainda busca, a própria ciência busca legitimidade em algum ideal metafísico. A própria verdade, a própria razão pode ser interpretada de maneira metafísica, e essa é a grande crítica de Nietzsche. Nietzsche é o primeiro grande filósofo da pós-modernidade. Todos os pós-modernos posteriores, como Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, vão trazer Nietzsche, vão pensar em Nietzsche. Então o Nietzsche é o grande crítico dos meta-relatos. Ele vai fazer a crítica da religião católica, que é muito famosa, né? A religião cristã. Ele é grande crítico da religião cristã. Deus está morto já é um passo em direção à pós-modernidade. Mas Nietzsche também vai criticar a ciência, e a ciência enquanto uma disciplina que busca essa verdade metafísica, essa verdade transcendente. Como é que a pós-modernidade vai ser definida, então? Aqui a gente tem a definição central de pós-modernidade. Lyotard, simplificando ao extremo, considera-se pós-moderna a incredulidade em relação aos meta-relatos.
Simplificando ao extremo, considera-se pós-moderna a incredulidade em relação aos meta-relatos. Quem que é o pós-moderno? O pós-moderno é aquela pessoa que não acredita na emancipação do sujeito racional, não acredita no trabalhador como quem vai emancipar a humanidade, não acredita nas religiões, não acredita na metafísica, não acredita na dialética do espírito. É uma crise da filosofia metafísica. O pós-moderno é o pensador que abandona a metafísica. Então Nietzsche e Foucault são pós-modernos nesse sentido, embora não importa se eles vão... o Nietzsche vai existir antes do conceito pós-moderno, Foucault vai dizer que está embaraçado e não sabe o que é, o Hort vai assumir e depois vai dizer que prefere não usar o termo, ok, não vamos usar o termo, mas existe uma substância filosófica que é ser incrédulo em relação aos meta-relatos. Essa incredulidade define tal pensador como pós-moderno. Não importa. Então, se você pegar, por exemplo, Harari em Sapiens, Harari vai dizer que o ser humano é aquele que cria ficções, ele está sendo pós-moderno. Talvez ele nem se entenda como pós-moderno, em momento algum, nos 3 livros dele, ele vai usar o termo, falar eu sou pós-moderno, mas ele é, por essa definição. Se a gente assumir essa definição, surge um problema. Né? Após os meta-relatos, onde se poderá encontrar a legitimidade? Se a ciência encontrava legitimidade em algum meta-relato, se a própria ética, a justiça, a filosofia, onde é que a gente encontra? Né? Se a gente assume a postura pós-moderna, a gente vai ficar angustiado, a gente vai pensar, e agora, o que faz? Né? Essa angústia ela é bastante clássica na história da filosofia, da literatura. Quem é que não lembra da frase "se Deus não existe, tudo é permitido", de Dostoiévski? Bom, vamos fazer uma paródia então dela, né? Se os meta-relatos não existem, tudo é permitido? Isso diz frequentemente, embora não parodiando Dostoiévski, os críticos da pós-modernidade. Se não existe mais nenhuma metafísica na qual a gente pode buscar legitimidade, se você é um incrédulo a todos os grandes sistemas filosóficos, a todas essas construções dos filósofos ao longo de décadas, séculos, milênios, você acredita em quê? Bom, isso não é o objetivo dessa aula, então a gente fica com essa pergunta. Se os meta-relatos não existem metanarrativas, o que existe? O que sobra para a filosofia? Curtiu? Tá curioso? Vamos continuar fazendo filosofia, vamos se inscrever então no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar, colocar dúvida. Claro que a aula termina com uma dúvida, também tentando esclarecer alguns mal-entendidos, mas é isso aí, gente. Boa noite.